Olá, pessoal, sejam bem-vindos à primeira editatona da iniciativa Wikipédia Novo Museu do Ipiranga 2021. Eu sou a Erika Zeline, do Wikimovimento Brasil. Então, hoje nós vamos começar essa atividade de editatona. Vocês estão assistindo a editatona Hercule Florence em pintura. Eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Então, esse é o evento que inaugura as nossas atividades de difusão dentro da iniciativa Wikipédia Novo Museu do Ipiranga 2021. Esse é o novo capítulo da nossa parceria com o Museu do Ipiranga. Então, a gente tem bastante novidade para vocês. Na editatona de hoje, organizada pelo Museu Paulista da USP com o Wikimovimento Brasil, a gente tem uma parceria também com a Fundação Banco do Brasil, é uma realização USP-FUSP, e nós temos também o prazer de ter o apoio do Instituto Hercule Florence. A programação de hoje, então esse é um evento que deve ir agora das 2 da tarde até as 3 da tarde. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês o que é essa iniciativa Wikipédia Novo Museu do Ipiranga 2021, para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho que a gente está desenvolvendo com o museu. Na sequência, eu trago a Maria Aparecida de Menezes Borrego e a Ana Paula Nascimento para falar sobre o tema do Hercule Florence em pintura, e depois eu volto para falar com vocês sobre um tutorial de edição da Wikipédia. Tá bom? Espero que seja um evento bastante divertido para vocês e a gente tem muito prazer de atuar em conjunto com essas instituições para a difusão dos acervos, tá? Então, aqui nessa nossa primeira parte, eu vou apresentar para vocês essa iniciativa muito bonita que a gente tem com o museu. Essa é uma iniciativa que está dentro do escopo de uma parceria GlamWiki com o Museu Paulista, que a gente desenvolve desde 2017. Então, o acrônimo GLAM vem de Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus. Trata-se de uma colaboração entre instituições culturais e editores experientes do universo Wikimedia, a fim de disponibilizar e compartilhar os seus acervos online sob licenças livres para todo mundo. Então, é uma forma bastante interessante que as instituições conseguem entrar dentro da Wikipédia para difundir os seus acervos. Tá certo? Então, a gente tem essa colaboração com o Museu Paulista já faz algum tempo, e a gente está fazendo o carregamento sistemático de imagens e de metadados do acervo nas plataformas Wikimedia, como a Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata e outras plataformas, de forma que esse acervo fica cada vez mais acessível para as pessoas conhecerem e interagirem com ele também. Então, no momento, a gente tem mais de 26 mil imagens de acervos disponíveis sob licenças livres do Museu Paulista. Tudo isso está integrado nessa plataforma Wikidata, que é um banco de dados web semântico, e a gente trabalha também na criação e melhoria de conteúdos dentro da Wikipédia, tá? De forma que a gente consegue, de fato, difundir essas obras de arte, todos esses itens do acervo do museu, por essas plataformas que têm um alcance gigantesco, Então, como eu mencionei, é uma parceria que a gente desenvolve desde 2017, e eu vou mostrar para vocês como que isso está dentro da Wikipédia, que às vezes a gente não conhece, mas é interessante saber onde que está isso disponível para vocês poderem navegar e conhecer direitinho essa parceria. Então, essa é a carinha aqui do projeto, eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, vocês podem acessar por esse link aqui. Então, vejam que a gente está aqui dentro da Wikipédia, e aqui a gente conta para vocês todo o escopo desse projeto da parceria. Aqui vocês podem verificar todo o acompanhamento das imagens que são carregadas nessa parceria. Vocês podem ver também a evolução dos itens dentro do próprio Wikidata, que é uma plataforma muito legal que a gente usa para desenvolver outras ferramentas. Se vocês quiserem navegar dentro do acervo, vocês podem vir aqui nesse botãozinho também. Então, tem bastante coisa bacana para vocês explorarem aqui, tá bom? Então, o link vai ficar disponível para vocês. E contando um pouquinho do que foi a iniciativa do ano passado, então a gente desenvolveu uma série de editatonas temáticas, tudo baseado no acervo do museu que a gente vai carregando nessas plataformas.
Esse tipo de evento é muito bacana, porque as pessoas conseguem conhecer os acervos, né, do Museu Paulista, mas também melhorar artigos da Wikipédia vinculados a eles, né, de forma que as pessoas, no geral, acabam tendo um acesso a uma informação de melhor qualidade na internet como um todo, né. Então é muito importante para a gente a parceria com a instituição nesse sentido, para a gente conseguir trazer mais confiabilidade na informação que a gente joga na internet. A gente realizou como evento de difusão também os Wikidata Labs, que são treinamentos técnicos de Wikidata, que é um banco de dados web semântico, então a gente usa muito esse banco de dados nas nossas atividades, então é muito legal que a gente pode levar isso para um público mais amplo, porque a ideia é que seja realmente que as pessoas realmente possam entrar nessa plataforma e colaborar com a gente também, se apropriar dessas plataformas. A gente desenvolveu também outras tecnologias aqui dentro, né? Então, a gente fez aplicativos de metadados, a gente desenvolveu um livro de fotografias web semântico, a gente fez também um wiki concurso, né? Para as pessoas melhorarem verbetes dentro da Wikipédia, vinculados ao Museu do Ipiranga também, foi muito bacana, com uma premiação muito legal. E esse ano a gente continua, então, em 2021, com mais editatonas temáticas que vão acontecer mensalmente. A gente vai ter um outro Wiki concurso, dessa vez o tema vai ser a Casa Brasileira. Nós teremos Wikidata Labs também, mais aplicativos de metadados desenvolvidos. Também vamos ter o desenvolvimento de uma tecnologia de round tripping com o pessoal do Tainacan. Se vocês não conhecem o trabalho deles, é muito bacana, porque é uma plataforma de gestão de acervos, que ela é livre também, baseada em WordPress, então vale muito a pena se você tem uma instituição cultural que quer fazer essa difusão de acervo também, né? Então, é uma plataforma muito boa para esse tipo de coisa também. A gente vai oferecer um curso para a equipe do museu, e, claro, a gente continua fazendo o carregamento sistemático de imagens e metadados nas plataformas, tá? Sobre as editatonas, que são esses eventos de difusão, então, eles sempre vão acontecer às 14h. Essas datas são todas sexta-feiras, e aí vocês vejam que a gente vai ter essas editatonas até julho. Então, a primeira que inaugura é essa de hoje, sobre Hércules Florence em pintura. As próximas editatonas são todas dentro desse escopo da Casa Brasileira, que vai ser uma temática que a gente vai trabalhar bastante esse ano, né? Então, a gente vai falar sobre a casa moderna, decoração e identidade feminina, cozinha e suas coisas, intérpretes da Casa Brasileira e louça paulista. Então, a gente faz esse formato de webinar aqui das 14h até as 15h, sempre transmitido pelo YouTube, Facebook e Twitter, e depois a gente segue para uma atividade de edição dos verbetes das 15h até as 18h via Google Meet, tá bom? Então, a gente do Wikimovimento Brasil oferece para vocês o apoio nas edições, tá? Então, vai ser legal a gente ter mais esse recurso de interação até julho, pelo menos, né? E é muito interessante também mostrar para vocês que avançamos com a parceria com o Instituto Hércules Florence. Então, ano passado, a gente fez uma editatona em parceria com eles também sobre ilustração científica. A gente tinha apresentado para vocês o início dessa parceria e agora ela está criando mais corpo. Então, a gente já conseguiu fazer um primeiro carregamento de imagens no escopo dessa parceria também. A gente carregou 76 novas imagens, elas estão disponíveis já no Wikimedia Commons. Eu vou mostrar para vocês, porque isso está bastante bonito. Então, vocês vejam que já está aqui dentro do Wikimedia Commons, tudo isso aqui está sob uma licença compatível. Então, a gente tem aqui as ilustrações do Hércules Florence, a gente tem documentos também, a gente tem aqui o caderno de notas do Tonê, que a gente já tinha carregado da vez passada, e vocês podem usar e reutilizar essas imagens, né? Então, elas vão ser muito importantes para ampliar a difusão desse acervo do Instituto Hércules Florence, que é bastante rico, e também para as pessoas conhecerem melhor o trabalho do Florence e do Tonê, tá? Então, a gente consegue ter acesso a mais essa preciosidade de acervo aqui agora no Wikimedia Commons. E para vocês conhecerem aqui a carinha do projeto com o Instituto Hércules Florence, está aqui dentro da Wikipédia, vocês podem acessar por esse link aqui em cima, ou então fazendo essa pesquisa dentro da Wikipédia, tá? E aí vocês podem participar assinando aqui no cantinho também, e a gente vai saber que vocês têm interesse em saber mais sobre essa parceria.
Lembrando, então, que a gente já tinha feito o carregamento também do PDF completo do caderno de notas do Tonê. Então, ele está disponível aqui no Wikimedia Commons. Eu vou navegar bem rapidamente para vocês darem uma olhadinha na cara dele. É um documento bastante precioso também, que está disponível de forma bastante ampla para todo mundo poder acessar, né? Então, ele está aqui, são 94 páginas que vocês já têm acesso a ele também. Então, agora a gente entra na nossa parte 2 do evento. A gente vai falar sobre o Hercule Florence em pintura. E eu vou chamar aqui, então, a professora Cidinha para falar sobre o projeto que elas têm desenvolvido em parceria com o Instituto Hercule Florence também. Oi, Cidinha, você está aqui com a gente já. Bom, oi, Érica. Muito boa tarde a todos, então. É um prazer estar aqui nessa editatona da Wikipédia. Eu sou Maria Aparecida de Menezes Borrego, eu sou docente do Museu Paulista, da USP, e supervisora científica do Museu Republicano Convenção de Itu. A maratona de hoje ela é uma iniciativa e um resultado do convênio estabelecido entre o Museu Paulista e o Instituto Hercule Florence, que vem se desenvolvendo nesses 2 últimos anos, 2019 e 2020. E esse convênio procurou localizar todas as telas do acervo do Museu do Ipiranga e do Museu Republicano Convenção de Itu, que faz parte do Museu Paulista, que tiveram como matrizes os trabalhos de Hercule Florence. É uma satisfação e uma alegria dizer que, aos poucos, todas essas telas serão disponibilizadas na Wikipédia, o que colabora incrivelmente para divulgar o acervo do museu e as pesquisas que são realizadas em torno dele. A minha fala será breve hoje e tem como objetivo apenas apresentar o que foi o projeto em linhas gerais e entender como os desenhos de Hercule Florence foram mobilizados e apropriados por Afonso Tonet durante sua gestão como diretor do museu, durante 1917, à frente do Museu do Ipiranga nesse período, a 45, e do Museu Republicano Convenção de Itu, a partir de 1923, quando ele foi fundado. O Museu do Ipiranga é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo e ele é conhecido popularmente como Museu do Ipiranga. Ele foi criado pelo Decreto-Lei em 1894, passando a funcionar no bairro do Ipiranga em 1895. Tonet foi nomeado diretor do Museu Paulista em 1917, já com a incumbência de realizar os preparativos para o centenário da independência do Brasil, que viria a ser comemorado em 1922. Para a celebração dessa efeméride, dessa festa, era fundamental criar uma história do Brasil através de uma narrativa capaz de explicar nossa nação como unidade territorial e simbólica a partir de São Paulo. Para tanto, o passado colonial paulista foi efusivamente recriado em várias salas expositivas por meio de pinturas encomendadas por Tonet a artistas nacionais e estrangeiros residentes no Brasil. Isso porque havia uma escassez de iconografia colonial, na opinião de Tonet. Então, os poucos registros visuais que a gente tinha dos séculos XVIII e XIX eram para ele pequenos, eram para ele e para todo mundo, né? Mas ele considerava que justamente por eles serem pequenos, né, eram desenhos, aquarelas, e não eram coloridos, eram em preto e branco, eles não eram eficazes para a função pedagógica que o Tonet queria que as telas e que os quadros tivessem no museu. Como eles não possuíam, então, de acordo com a sua visão, um grau de enobrecimento, de respeitabilidade e de prestígio que detinha a pintura, né, no começo do século XX, Tonet solicitou que alguns artistas ampliassem esses desenhos do século XVIII e principalmente do século XIX. É nesse processo, né, de montagem do Museu Paulista para o centenário de
1922, da independência, que entra, então, o Florence, considerado por Toné o patriarca da iconografia paulista. Inclusive, esse é o nome do nosso convênio com o Instituto Hercule Florence. Hercule Florence, patriarca da iconografia paulista, que foi o nome que Toné, então, o epíteto que Toné deu ao artista. Para que Toné tivesse acesso aos desenhos do Florence, em geral, os seus filhos, o Guilherme e o Paulo Florence, emprestavam os originais do pai Alphonse Toné para que ele providenciasse o que nós chamamos de matrizes intermediárias. O que seriam essas matrizes? Ou fotografias desses próprios originais, ou a criação de novas aquarelas realizadas pelo desenhista do museu. A partir dessas, então, segundas matrizes, elas passam a servir de base para os pintores contratados para reproduzir em telas, em pinturas, geralmente óleo sobre tela, as cenas fixadas por Florence no século XIX. Bom, essas cenas, registradas por Florence, se referiam às mais diversas temáticas, desde os registros do Florence da fauna, da flora, dos povos indígenas e das situações vivenciadas durante a expedição Langsdorff, da qual ele participou como segundo desenhista, e que percorreu o interior brasileiro, desde São Paulo até o Amazonas, de 1825 a 1829, até os seus registros de vilas e cidades do litoral e, sobretudo, do interior paulista, uma vez que Florence se radicou em Campinas após o término da expedição, onde ele constituiu família. Da região, ele também fez aquarelas de fazendas e engenhos, cavalhadas, tipos humanos e uma série de assuntos da vida cotidiana e econômica do Brasil, daquela primeira metade da segunda, que ele falece em 1875, do país, que povoaram as salas expositivas do Museu de Ipiranga por meio da reprodução em pinturas ou em painéis de azulejos no saguão do Museu Republicano de Itu. Para além dos empréstimos realizados pelo Paulo e pelo Guilherme, Toné obteve acesso aos originais de Florence por meio da reprodução do caderno de desenhos do artista, o Álbum de Paris, que está guardado na Biblioteca Nacional de França e foi inteiramente fotografado pelo escritor Alberto Rangel, a pedido de Toné, em 1921. Todo esse processo de acesso aos originais, encomenda aos artistas, realização de telas e trajetória expositiva das pinturas nas salas do Museu de Ipiranga foram minuciosamente investigados por Ana Paula Nascimento, que é pesquisadora colaboradora do Museu Paulista e coordenadora do projeto, auxiliadas por 5 bolsistas, alunos de graduação da USP ao longo desses 2 anos. A equipe fez um levantamento exaustivo do material envolvido nas encomendas, trabalhando, sobretudo, no serviço de documentação e iconografia do Museu Paulista, mas também o Arquivo Público do Estado de São Paulo, além de pesquisar jornais, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, em que Toné escrevia regularmente, pois ele se valia dos periódicos como forma de divulgar os seus trabalhos no museu e a sua própria produção historiográfica. Durante a pesquisa, que eu supervisionei pelo lado do Museu de Ipiranga e do Museu Republicano, a equipe conseguiu identificar 2 grandes levas de encomendas. Uma, na década de 20, com vistas à reabertura do museu no centenário da Independência. Sim, no começo do século XX, o museu também ficou fechado e Toné ficou preparando esse museu para abertura nesses 5 primeiros anos de sua gestão. E outra, em 1940, quando se aproximava o 50º do Museu Paulista. E, nesse momento, 12 salas expositivas haviam ficado vazias em razão da saída do acervo de zoologia e estavam prontas para serem recheadas. Bom, a equipe, também coordenada pela Ana Paula,
conseguiu perceber também quais foram os artistas contratados em cada período e localizar numa façanha que eu considero inédita as obras baseadas em Florence, não é que eu considero, porque nunca foi feito, baseadas em Florence nas salas de exposição do museu ao longo das décadas, percebendo, inclusive, pela mudança de posição de alguma delas, as mudanças realizadas por Toné no museu. Né? São os pequenos detalhes que vão nos dando as mudanças nas exposições e a própria concepção de história e de temas por Toné ao longo dessa sua longa gestão. Para essa editatona, foram selecionados 5 artistas que pintaram Florence: Benedito Calixto, Oscar Pereira da Silva, Alfredo Norfini, Zilda Pereira e Franta Richter. Eu deixo vocês agora com Ana Paula Nascimento para que ela, com conhecimento de causa, compartilhe as informações sobre artistas, sobre obras e sobre Florence. Desejo uma ótima maratona a todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui, eu preparei uma apresentação, a professora Maria Aparecida já me apresentou, sou Ana Paula, eu coordenei internamente a pesquisa aqui em Florence, patriarca da iconografia paulista, eu atuo como pesquisadora colaboradora no Museu Paulista. Como a própria professora explicou, esse projeto ele aconteceu entre 2019 e 2020, ininterruptamente, nos 24 meses, e nós fizemos todo esse levantamento, principalmente na documentação do próprio museu, e localizamos obras de 22 artistas baseadas em desenhos e aquarelas de Hercule Florence. Desse total, nós temos 91 obras, entre pinturas, um desenho, que é próprio, e azulejos, que estão no Museu do Ipiranga e no Museu Republicano Convenção de Itu. Além dessas 91 obras, nós temos 4 inspiradas. O que seriam as obras inspiradas? Obras que não se utilizaram dos desenhos e das aquarelas do Hercule Florence, mas sim dos escritos. Porque o Florence, além de um desenhista documentalista, ele vai atuar em diversas outras frentes, escrevendo diversos textos, como o próprio relato da Expedição Langsdorff, em mais de uma versão, e outros trabalhos. E também faz uma série de inventos ligados à captação de imagens e de sons, principalmente. Bom, esses são os artistas, os 22 artistas que nós localizamos, né? Inclusive o Hercule Florence, há uma pintura dele no acervo do Museu Paulista e um desenho no acervo do Museu Republicano. Esse autor desconhecido é porque ele não há assinatura, mas a gente espera a longo prazo conseguir localizar quem fez uma pintura sobre um retrato que nós não temos ainda, e esses são todos os outros pintores que atuaram ou durante a década de 20 ou na década de 40 nessas encomendas. Para hoje, como está destacado, nós temos esses 5, como já foi dito também: o Alfredo Norfini, o Benedito Calixto, Franta Richter, Oscar Pereira da Silva e a Zilda Pereira. São artistas de gerações bem diversas, né? Na década de 20, nós temos vários artistas que se formaram na Europa, que já tinham participado de diversas exposições quando participam desse projeto do Toné, e na década de 40 você tem uma mudança desse perfil, são artistas normalmente mais jovens e com uma atuação mais local, menos nacional. Bom, comecemos pelo Norfini, ele está apontado na seta, essa fotografia é bastante interessante, porque o mostra junto com o Santos Dumont, né? Ele também era uma pessoa ligada às novidades do seu tempo, né? O Norfini, ele nasce na Itália, como está aqui no slide, estuda em Lucca, o pai dele também era pintor de batalhas, e ainda no século XIX, em 1893, ele era bastante aventureiro, gostava de viajar, ele vai para Buenos Aires, ele se transfere para a América do Sul. De Buenos Aires, ele vem para o Brasil, e aí ele vai
se fixar em diversas cidades. Ele vem para São Paulo primeiro, não dá certo, ele vai para Campinas, ele ativa o meio cultural de Campinas, faz a primeira exposição em Campinas, pública, em 1903, aí ele parte para outras cidades do interior, para encomendas, tem uma passagem pelo Rio de Janeiro, vai para o Egito, volta, se fixa de novo no Rio de Janeiro e vem em 1911 para São Paulo, aonde ele fica até 1933, quando ele viaja novamente. Esse é muito o percurso dele. O Norfini é muito mais conhecido como um pintor de aquarelas. Ele fazia muitas aquarelas, num período onde essa técnica não era tão reconhecida. Mas para o Museu Paulista, ele vai fazer só uma aquarela, uma vista de Bertioga, do Forte de Bertioga. E faz uma série de outras pinturas, tá? Eu coloquei aqui Museu do Ipiranga, ele não faz nenhum trabalho para o Museu Republicano. Muitos deles ligados às fazendas de café. Esses não ligados ao Florence, ele tem outras tantas pinturas, vocês estão vendo, metade da produção dele é ligada ao Florence, a outra não. Ele vai para esse interior, vai pesquisar os processos construtivos do maquinário, como funciona, todos os processos, né, de agricultura, do café, das fazendas, como isso vai sendo modificado ao longo do tempo. Relacionados ao Hercule Florence, nós temos 8 pinturas, ligadas ao ciclo do café e da cana-de-açúcar e as cavalhadas. As cavalhadas eram festas populares, ainda em algumas localidades elas acontecem, que vêm de Portugal e que representam simbolicamente a batalha entre cristãos e mouros, né? E eram grandes festas, potentosas, diríamos, e que todo esse processo da festa, das batalhas, eram encenados. Existem 3 pintores que trabalharam com as cavalhadas. O Norfini, que são descritas pelo Hercule Florence, descritas e desenhadas. O próprio Alfredo Norfini, o Franta Richter e o Henrique Távora. O Benedito Calixto, outro pintor que hoje nós vamos trabalhar durante a Editatona, ele tem uma produção muito grande no acervo do Museu Paulista, no Museu do Ipiranga, melhor, de 38 pinturas, tá? Nem todas feitas durante a gestão Toné. Já há obras do Benedito Calixto bem do início da criação do museu, né? No final do 19 já há obras do Benedito Calixto na instituição. E ele vai ter uma relação com o Museu Paulista muito maior do que de um mero pintor que recebe encomendas e entrega. O Benedito Calixto, além de pintor, ele era um escritor, ele era pesquisador, ele era astrônomo e era cartógrafo. E ele vai exercer uma série de conversas e interlocuções com o Toné em relação a diversos assuntos. Ele também desenhava brasões, né? Das pinturas para o Hercule Florence, e isso vai ser divulgado aos poucos, ao longo que a pesquisa for sendo posta publicamente, ele vai até questionar alguns pontos de vista do Florence ou a participação em eventos. E desse artista, do Florence, que ele não conheceu, mas conheceu os filhos e também tinha uma série de fotografias dos trabalhos, ele vai fazer 4 pinturas. Uma ligada ao ciclo da cana, uma das cavalhadas, uma vista do litoral, e é nessa que o Benedito Calixto vai falar, não é bem assim, Cubatão não funciona assim, porque ele era um artista do litoral de São Paulo, e um retrato. O Franta Richter, eu tentei utilizar fotos do próprio museu aqui, né? Então a gente tem na flecha laranja o Franta Richter e na flechinha amarela o Toné, é a festa de aniversário do Franta Richter em 1947. O Franta Richter, ele tem uma carreira um pouco diversa de outros artistas que atuaram no Museu Paulista. Ele vem do leste europeu, já formado, com uma formação ligado à área litográfica, ele vai estudar litografia e processos de impressão na Europa, vem também para a América, muito impressionado, impactado pela natureza exuberante do Brasil, também vai percorrer vários lugares, e em 1913, quando ele migra para São Paulo, ele conhece os donos depois
nomeada Companhia Melhoramentos, e vai ser o primeiro ilustrador de livros infantis dessa editora, da Companhia Melhoramentos. Ele vai fazer o Patinho Feio. Ele se aproxima do Toné, possivelmente, por esse lado, porque ele vai ilustrar parte dos livros do pai do Afonso Toné, o Visconde de Toné. E aí ele realiza uma série de encomendas para o Museu do Ipiranga, 8 pinturas. O Franca Richter é o único artista que vai participar tanto das encomendas da década de 20, como das encomendas da década de 40. Tendo 3, ele vai fazer uma série de obras baseadas em outros artistas, viajantes, como o Debré, o Fletcher, mas 3 são baseadas no Hercule Florence. Uma sobre as cavalhadas, uma sobre um pouso no litoral, né? O pouso é o lugar onde os tropeiros paravam, ou para fazer trocas de mercadoria, ou para descansar as cargas, tudo mais, e uma sobre as feiras de Sorocaba, que eram feiras dos animais que vinham do Rio Grande do Sul para São Paulo para abastecer a cidade, porque não existia carro no século XIX, como sabemos, e para poder fazer todo esse transporte das mercadorias. Nosso próximo artista, talvez seja um dos mais conhecidos, é o Oscar Pereira da Silva. Nessa fotografia, ele e a família em 1906 em Santo Amaro, durante as férias. É um artista também, do qual o Museu do Ipiranga possui diversas obras, são 35 pinturas a óleo e uma aquarela, e que também já tem pinturas anteriores à gestão Toné. É um pintor muito ativo, que vai trabalhar em diversos tipos de pintura. Ele foi formado na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, se aprimora na Europa, na Academia Francesa, volta diversas vezes para a França para continuar sua formação. Ele é um pintor acadêmico, ligado ao desenho e aos preceitos da grande pintura. Ele vai trabalhar bastante também com o Florence, são 4 pinturas, né, o Caminho do Mar, Rota das Monções, todas ligadas nesse primeiro período da Expedição Langsdorff, que foi de 1825 a 1829, e é ele também o responsável pelo retrato do patriarca da iconografia paulista, né, o Hercule Florence, que também foi feito para as comemorações do centenário da independência, a partir de uma fotografia do artista inventor. Por fim, nós temos a Zilda Pereira. É importante destacar que no Museu Paulista uma série de pintoras realiza trabalhos, principalmente na década de 40, para o museu, né? Isso não era uma coisa tão comum, e a Zilda Pereira vai fazer 9 pinturas a óleo para o museu. Não foi possível saber como ela tem esses primeiros contatos com o Toné. É uma personagem muito pouco conhecida, mas ela vai fazer 5 baseadas no Florence, e ela, enfim, mulheres são muito mais difíceis da gente rastrear, infelizmente, mas o que nós sabemos é que ela nasce em Itu, mas no começo já do século passado, do século XX, ela está em Santos, aonde ela recebe a formação dela, tanto em artes visuais, né, como pintora e professora de pintura, e também como musicista. Ela era musicista. Atuou bastante, foi professora de pintura para mulheres numa escola em Santos. Em determinada fase da vida, ela se transfere para Piracicaba. Provavelmente é nesse momento que ela trava contato com Toné por causa dos salões regionais no interior de São Paulo e passa a fazer as pinturas de encomenda para o museu. Também a grande maioria baseadas em trabalhos de artistas viajantes do século XIX. Essa é a nossa última, esse é o nosso conjunto de 5 artistas, 5 pintores, né, 5 pintores que trazem Florence, que atualizam Florence nos momentos em que eles trabalham. E para finalizar, eu coloco aqui a ficha técnica do projeto, bem rapidamente, que a professora Maria Aparecida já falou o nome de todos, destacando também o trabalho, além dos bolsistas Kodály, um primeiro trabalho em relação aos laudos e às próprias pinturas do museu, já em vistas da preparação da reabertura do museu nas comemorações do bicentenário da independência. Gostaria de agradecer e muito obrigada a todos pela atenção.
Muito obrigada, professora Ana Paula, professora Cidinha também, pelas contribuições aqui na nossa editatona. Lembrando também que nas editatonas que a gente promove esse ano, sempre vai ter alguém do museu com a gente para falar um pouquinho sobre o acervo. Então, a gente consegue ter mais contexto ainda sobre essa atividade que a gente desenvolve de difusão do acervo do museu através dessas editatonas. Então, agora eu sigo aqui com vocês para o tutorial de edição da Wikipédia, para mostrar para vocês como que é possível fazer isso. Tá, então, só um segundinho, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Maravilha, então a gente segue aqui para a nossa terceira parte desse webinar. Depois, logo na sequência do webinar, a gente parte para a parte prática desse evento de edição na Wikipédia, lembrando que a gente vai utilizar o Google Meet para isso, e daqui a pouquinho eu já dou as instruções para vocês de como que vai acontecer essa dinâmica de hoje, tá bom? Mas primeiro, por que raios editar a Wikipédia? Por que isso é importante ou até mesmo interessante, né? Bom, a Wikipédia em 2021 completa 20 anos, é um projeto que é livre, ele é gratuito, não tem fins comerciais, ele é construído de forma voluntária e colaborativa, então já se faz 20 anos, né, que esse projeto bastante improvável da internet tem sucesso, né? E as pessoas realmente buscam informações sobre tudo dentro da Wikipédia, esse portal enciclopédico livre, né? Então, a Wikipédia hoje tem um papel fundamental na forma como as pessoas acabam acessando conhecimento hoje. Às vezes a pessoa quer fazer alguma busca, né, no Google ou qualquer outro buscador, e um dos primeiros links que aparece é um verbete da Wikipédia, né? Então, justamente porque a Wikipédia tem toda uma estrutura que vai buscar uma confiabilidade naquela informação que está inserida ali, né? Ou mesmo quando a pessoa faz uma busca, né, no seu buscador favorito, e não necessariamente a pessoa quer acessar a Wikipédia, nos gráficos de informação que aparecem normalmente nesses buscadores, são informações que são extraídas da Wikipédia também, né? Então, é muito importante a gente prezar pela qualidade da informação que é inserida ali dentro. E como é um projeto que é colaborativo, é voluntário, qualquer pessoa que tem acesso à internet, que entenda um pouquinho das regras, pode editar, e deve editar, inclusive, para ajudar a expandir essa Wikipédia, né, em português, e fazer com que as pessoas tenham acesso a conteúdos de qualidade, né? Então, tem um caráter educativo dentro da Wikipédia que é bastante importante e que a gente do Wikimovimento Brasil, inclusive, trabalha especificamente, né? Lembrando também que é um dos sites mais acessados do mundo, né, que não tem fins comerciais. Então, é uma plataforma muito interessante de a gente conhecer e de se apropriar dela também para poder contribuir. E o propósito, né, da Wikipédia, não só da Wikipédia, mas de outras plataformas Wikimedia, é disponibilizar a soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita para todo mundo, né? Então, é o que a gente está tentando fazer, e é muito legal quando a gente consegue parcerias com instituições culturais, né, que ajudam ainda mais a trazer um respaldo, né, para esse tipo de informação que a gente insere ali dentro, tá? E como colaborar? Existem várias formas, né? A que a gente foca dentro das editatonas é na melhoria de verbetes que já existem. É possível também criar novos verbetes, e aí a gente só precisa se atentar para os critérios de notoriedade, para verificar se realmente aquele verbete que você quer criar é relevante para esse contexto de um projeto enciclopédico, mas é bem simples, né, também de ser criado um verbete ali dentro, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você também pode fazer tradução de bons artigos de outras Wikipédias, mas a gente prefere focar na melhoria de verbetes que já existem, né, e tentar buscar fontes locais, em português mesmo, tá? Então, como que a gente faz para efetivamente melhorar verbetes que já existem? Você pode inserir mais referências dentro daquele verbete, né, para poder sustentar a informação que está ali dentro do verbete. Você pode expandir o texto com mais informações, e você também pode colocar imagens que estão disponíveis no Wikimedia Commons, que é o nosso repositório multimídia dentro dos projetos Wikimedia, que é aquela plataforma que eu mostrei antes para vocês, onde estavam carregados, então, aquele lote do Instituto Hercule Florence, tá?
E aí, quais são as regras, então, para a gente efetivamente conseguir colaborar positivamente com a Wikipédia, né? Uma das regrinhas é seguir as normas de estilo, né? Então, vocês, conforme vão navegando dentro da Wikipédia, podem notar que os verbetes têm uma estrutura bastante similar, né? Então, não existe uma formatação, uma diagramação da página muito diferente, né? De um verbete para outro. Então, a gente tenta seguir esses padrões para ficar tudo ajustado, bonitinho. A questão da verificabilidade é fundamental para que esse projeto seja positivo, né, que tenha uma repercussão bacana. O que quer dizer isso, né? Então, todo bloco de informação que é adicionado ali dentro deve poder ser checado nas suas fontes diretamente, né? E isso também implica que tudo deve ser devidamente referenciado dentro da Wikipédia. Então, é sempre importante a gente buscar fontes que sejam confiáveis, que sejam consolidadas, tá? E aí, falando também sobre fontes, né, a gente não pode inserir pesquisa inédita, então só tomar um pouco de cuidado com a seleção de fontes primárias e também na nossa escrita sempre prezar pela imparcialidade, né? Isso quer dizer que não é um espaço para opiniões pessoais, para interpretações pessoais dentro da Wikipédia. Então, a gente sempre precisa se basear nas fontes que a gente vai utilizar, fontes secundárias, terciárias, tá bom? E aí, para a nossa dinâmica de hoje, como que vai funcionar? Então, para você participar com a gente na chamada do Google Meet, você escreve um e-mail para a gente no contato@wmnobrasil.org e a gente te manda o link do Google Meet. Infelizmente, né, nesses eventos online, vocês sabem que está tendo invasões dentro dessas salas de Google Meet, né? Então, só por isso que a gente evita de compartilhar o link, assim, de forma tão ampla, né? Então, a gente só pede para vocês enviarem um e-mail para a gente está de olho na nossa caixa de e-mail, e a gente te manda rapidinho, então, o link para você participar com a gente. Dentro dessa chamada de Google Meet, a gente fica de plantão, a equipe do Wiki Movimento Brasil ajuda vocês a irem construindo esses verbetes, né? Principalmente para quem está começando a editar agora, é legal já ter esse contato com pessoas que são mais experientes nas edições dentro da Wikipédia, tá? Vocês já podem também acessar a página do evento nesse link que está aí na tela de vocês. Eu já vou navegar também dentro dessa tela para vocês verem como que as coisas estão organizadas, tá? Mas vocês já podem salvar esse link na guia de vocês. E aí um passo importante também vai ser criar uma conta Wiki. E aí é um processo muito simples, você não leva nem 2 minutos para fazer isso. Você só vai precisar inserir o seu e-mail, criar um nome de usuário e senha e pronto, né? A gente tem um vídeo tutorial de como também criar uma conta na Wiki para você ter esse passo a passo direitinho e conseguir criar sem nenhum problema, mas é um processo muito simples e bastante intuitivo, tá? Depois que a gente estiver dentro da página da Editatona, eu vou mostrar para vocês onde vocês se inscrevem, tá bom? Essa é uma inscrição com o seu login da Wikipédia, processo bastante simples também, eu já mostro para vocês. E dentro da aba de tarefas, vocês vão poder escolher um dos verbetes que estão ali dentro. Então, com a ajuda da professora Ana Paula, né, da professora Cidinha, a gente listou os verbetes que já existem, mas que precisam ser melhorados dentro dessa temática da influência do Florence na iconografia paulista, dentro do acervo do museu. E também a gente separou alguns verbetes que podem ser criados. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente também já deixou algumas boas referências para vocês começarem esse trabalho. Então, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como que está, afinal, essa página do nosso evento de hoje. E aproveito, então, para mostrar para vocês, na prática, como que a gente edita a Wikipédia, algum verbete que já existe, tá? Então, essa é a página do nosso evento. Notem que a gente está dentro da Wikipédia, mas isso daqui não é um verbete, é uma página de evento, tá? Aqui vocês têm mais informações sobre esse evento de hoje que a gente está fazendo. A gente tem a presença, né, da professora Ana Paula, da professora Cidinha. Então, a gente deixou tudo devidamente descrito aqui. Aqui é a nossa programação, né? Então, reforçando que a partir das 3 da tarde, a gente fica até às 6 da tarde fazendo a maratona de edição via o Google Meet. Ou então, se você preferir, você pode editar sozinho, não precisa entrar no Google Meet, mas a gente recomenda que você colabore com a gente nessa chamada de vídeo, tá? E aí, para você participar do Google Meet, a gente deixou aqui de novo o contato, né? Então, se você não conseguiu anotar quando eu estava mostrando, tá aqui na página do evento também.
Aqui a gente tem o vídeo tutorial de como criar uma conta na Wikipédia, tá aqui também. Ou então, se você quiser, na página aqui de cima, se eu fizer um logout, vocês já vão ter aqui no cantinho superior também um botão para você criar a sua conta dentro da Wikipédia, um procedimento bastante simples, tá? Quando a gente entra aqui na barra de tarefas, vocês vejam aqui que a gente tem todos esses verbetes listados, que são os verbetes que a gente vai trabalhar especificamente na atividade de hoje. Então, links azuis dentro da Wikipédia são verbetes que já existem. E aqui em vermelho a gente tem outros verbetes que eles ainda não existem, mas podem ser criados. E aqui mais embaixo a gente deixou um material de apoio também, com algumas referências que podem ser inseridas dentro da Wikipédia para sustentar o conteúdo que vocês forem escrever aqui dentro, tá? Então, agora que eu já mostrei para vocês a página do evento, só um detalhe que eu esqueci de mostrar. Então, ok, vocês vão criar a conta de vocês vão entrar novamente nessa página, e aí vocês vão ver que tem aqui, ó, inscrições, né? Então, você, com o seu login já dentro da Wikipédia, vai clicar aqui. E aí vocês vão entrar nessa plataforma, e aí aqui é importante que vocês se inscrevam nessa plataforma também, que a gente consegue fazer o acompanhamento, né? A gente consegue, enfim, verificar os artigos que vocês estão trabalhando, né? Então, aqui eles também já estão listados, aqui eu já estou vendo que tem os contribuidores, né, inscritos, tá? Então, é uma ferramenta de monitoramento que a gente tem aqui, e que é bacana de vocês se inscreverem para a gente poder acompanhar direitinho, até porque eu sei que muitos de vocês vão ser usuários novos, né, da Wikipédia, então é bom a gente fazer esse acompanhamento de perto, tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha aba de tarefas e vou mostrar para vocês uma edição ao vivo da Wikipédia para vocês verem como é esse processo, né, quais são os botões que estão disponíveis para a gente efetivamente editar a Wikipédia. Então, entrando aqui no verbete do Hercule Florence, por exemplo, é um verbete que ele já está até que bastante completo, né? A gente sabe que a vida do Hercule Florence é bastante complexa, né? Que, enfim, teve várias contribuições, né? Ilustração científica, fotografia, né? Enfim, o inventor, muita coisa acontecia na vida dele, então sempre dá para expandir mais esse verbete aqui. Então, quando eu vou aqui, por exemplo, na seção de importância iconográfica, eu vejo que existem só esses 2 parágrafos e que isso pode ser expandido, né? Então, vou fazer aqui uma melhoria de edição com base em um artigo que eu li. Então, aqui, por exemplo, tem esse artigo, né, que por acaso é da professora Ana Paula, que fala do Hercule Florence e Afonso Tonet, ontem e hoje, no Museu Paulista. Então, lendo aqui esse artigo, eu consigo pegar mais informações, né, que são de relevância para esse contexto da iconografia paulista e que podem caber dentro desse verbete do Hercule Florence, né? Então, vou fazer uma pequena edição, então eu já li isso daqui, então eu já sei o que eu quero corrigir aqui dentro, tá? Então, vocês vejam que tem 2 opções de edição, né? Você pode vir aqui nesse botão de editar ou editar o código fonte. Eu recomendo que vocês comecem pelo botão de editar, e aí vocês vejam que de repente, ele me permitiu um acesso aqui de edição, né? Bastante simples. Então, aqui, quero fazer uma contribuição. Quero falar que os desenhos do Florence retratavam especificamente, né, o litoral, o interior e a capital paulista. Então, esse é um trechinho de informação que eu consegui retirar daquele artigo. Tá? Então, como eu inseri isso aqui dentro, eu preciso associar uma referência a ele, essa contribuição. Então, eu vou aqui no final do parágrafo e eu clico nesse botão citar. Existem várias formas de adicionar referências dentro da Wikipédia. Eu vou gastar um tempinho aqui nesse ponto específico, porque ele é um dos mais importantes conforme a gente vai construindo o verbete dentro da Wikipédia. Então, a gente pode criar uma citação de forma automática, né? Ou seja, copiando e colando o link de onde eu tirei essa informação. Então, pode ser uma URL, pode ser um DOI, um ISBN, né? Vocês podem colocar isso aqui dentro e aí ele gera automaticamente para vocês. Ocasionalmente ele não funciona, né? Então, por exemplo, um PDF, né? Já é um pouquinho difícil para essa ferramenta gerar automaticamente, mas não tem problema. A gente pode vir aqui no botão manual
e a gente escolhe o tipo de referência que eu quero colocar. Então, como a fonte que eu peguei é um documento de PDF, então eu vou fazer da forma manual, e assim vocês aprendem como que faz, tá? Então, vou colocar aqui em periódico, título de referência. Copio e colo aqui. A data de acesso, eu coloco a data de hoje. Aqui eu busco o título do periódico. Então, eu vejo aqui que são esses anais do colóquio. O nome do nascimento. O nome, Ana Paula. E posso incluir também o número da página onde eu encontrei a informação. Então, no caso, aquela informação que eu peguei estava na página... Aqui, página 41. Clico aqui para inserir. E pronto, vocês vejam então que ele formatou para mim bonitinho aqui a referência. E ela já apareceu aqui do lado das outras. Se por acaso você quiser usar a mesma fonte, né, em algum outro bloco do texto, né, porque acaba acontecendo bastante, então você pode vir aqui no botão de citar, você vem aqui em reutilizar, e você vai ver que tem uma lista já das referências que foram utilizadas. Então, supondo que nesse trecho eu tivesse usado também, por exemplo, essa primeira referência, eu poderia vir aqui e colocar ela e aparecer desse jeito. Eu não vou adicionar aqui, porque isso não confere com a realidade, então eu já tiro aqui. Então, aqui eu fiz uma pequena contribuição, é apenas um exemplo para vocês verem como é simples nesse processo de edição, e aí eu posso ir aqui para publicar alterações. Mas antes de publicar isso, eu vou mostrar para vocês outros botõezinhos. Então, aqui a gente tem a opção de criar um outro cabeçalho, né, que é o que vai separar as seções dentro desse verbete que eu estou construindo. Você tem diversas hierarquias de subtítulos para utilizar também. E aí é só tomar um pouco de cuidado para manter o estilo, né, do verbete da Wikipédia, naquele padrão que a gente costuma ver quando a gente está lendo o verbete, tá? Aqui a gente também tem outras opções, né, de colocar um negrito, um itálico. Você pode usar esse botãozinho aqui para isso. Aqui, esse é um botão bastante legal também, porque ele vai te fazer essas hiperligações para outros verbetes dentro da Wikipédia, né? Então, para deixar um link azulzinho dentro do verbete, então você pode fazer desse jeito, né? Então, eu acredito que tenha um verbete sobre a expedição Langsdorff. Eu venho aqui, e aí ele já faz a busca automaticamente para mim. Então, eu posso colocar aqui o link, você checa se está tudo direitinho e maravilha. Está aqui inserido também isso. Aí aqui, de novo, né, o botãozinho de citar, onde você vai colocar as suas referências. E aqui dá para você fazer outros tipos de formatação também, tá? Então, é bastante simples. E eu venho aqui e coloco publicar alterações. Aqui você pode colocar um resumo da sua edição. Então, eu posso colocar, por exemplo, mais detalhes sobre a contribuição. Por exemplo, se eu estivesse fazendo, por exemplo, pequenos ajustes, né, de gramática, alguma coisa assim, eu poderia até colocar que é uma edição menor, alguma coisa assim, tá? Eu coloco para publicar as alterações. E pronto. A edição foi publicada. Tá aqui bonitinha a minha contribuição. Então, vocês vejam que é bastante simples de editar a Wikipédia, né? E aqui, esse botão é bem legal, que é o ver histórico. Então, nada se perde dentro da Wikipédia. Aqui eu posso ver todo mundo que já contribuiu com esse verbete. Então, aqui esse é o meu usuário. Aí aqui, então, tem esse resumo da minha edição, né, que eu deixei aqui, e tá salvo. Tá bom? Uma coisa que eu recomendo para vocês, que estão começando a editar agora, é editar pela página de testes. Essa página de testes é onde você pode fazer rascunhos, então não precisa ter muito medo de errar, né, ou então enfim, você pode explorar bastante esses botões de edição a partir da página de testes.
conforme você estiver começando as suas edições, senão você pode editar também direto no verbete, né? Mas se você está começando a editar agora, né, eu recomendo que você use a sua página de testes. Ela vai ter a mesma carinha, é só copiar e colar para a página de testes que você consegue fazer a edição, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre como editar um verbete. Vocês usem, então, esse botão aqui de editar, aqui em cima, e aí ele vai te abrir todas essas opções, né, para você conseguir fazer as suas edições direto no verbete. Se vocês quiserem explorar outros recursos, né, vocês também podem ir pela edição de código-fonte. Ele lembra um pouquinho o HTML, né? Então, o pessoal que é um pouco mais experiente, às vezes até prefere fazer a edição por aqui. E eu mostro bem rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia de um outro caminho possível de edição dentro da Wikipédia, tá? Eu, particularmente, gosto bastante do editor de código-fonte. Às vezes, ele permite até que você faça umas coisinhas a mais, né? Do que o outro editor que a gente chama de editor visual. Mas é basicamente o mesmo esquema, né? Então, se eu fizesse uma contribuição aqui direto no código-fonte, eu colocaria o resumo da minha edição aqui e colocaria para fazer a publicação nesse botãozinho azul, tá? Mas não é o caso. Então, a gente volta aqui para o verbete do Fluhance no modo de leitura, tá bom? E lembrando, então, que a gente tem vários verbetes aqui para vocês editarem, vocês podem escolher o que vocês acharem mais interessante, né? Aqui a gente já tem os outros verbetes para criar, já estou vendo que o pessoal, enquanto eu falava, já foi criando esses outros verbetes aqui, o pessoal não perde tempo, e isso é muito legal, e depois espero poder compartilhar com vocês todos os resultados dessa editatona, que já está sendo muito bacana, né? Então, segunda vez que a gente tem uma editatona em parceria também com o Instituto Hercule Fluhance, lembrando que vocês também podem usar, então, as imagens que estão disponíveis, né, no Wikimedia Commons, tanto do Museu Paulista quanto do Instituto Hercule Fluhance, para ilustrar os verbetes aqui dentro da Wikipédia também. E aí, reforçando, então, para vocês, quem quiser participar com a gente no Google Meet, é só escrever um e-mail para contato@wmnobrasil.org, que a gente envia para vocês, então, o link do Google Meet, e a gente segue editando em conjunto até às 18 horas, tá bom? E aí, reforçando aqui para vocês, né, o convite para as próximas editatonas. Então, a gente inaugura essa nova fase de difusão com o museu, né, com esse evento do Hercule Fluhance em pintura. Aí, a partir dos próximos meses, a gente mergulha na temática da Casa Brasileira. A gente vai ter a presença, né, de um grupo de pesquisa muito interessante dentro do museu, e a gente vai trabalhar todos esses temas aqui, sempre com alguém do museu para falar com a gente e trazer mais contexto, tá? Então, vocês já podem anotar na agenda de vocês, e já adianto também que nós teremos um Wiki concurso que vai começar em março. Então, é um concurso, né, no qual os editores melhoram os verbetes da Wikipédia, recebem uma certa pontuação a partir disso, e aí, ao final de todo esse processo do Wiki concurso, o pessoal concorre a prêmios também, né? Então, é legal porque, ao mesmo tempo em que a gente melhora, né, essa qualidade do conteúdo da Wikipédia, que é onde as pessoas, enfim, acessam toda essa informação, né, tem todo esse alcance, vocês também podem concorrer a prêmios, né? Então, a gente vai trabalhar com a temática da Casa Brasileira nesse Wiki concurso também. Em breve a gente vai trazer mais informações sobre isso. E aí vocês podem acompanhar o Wikimovimento Brasil nas redes sociais, aqui no YouTube também. A gente sempre vai trazer vários eventos para vocês. E fica o convite para vocês participarem das próximas editatonas, atividades de difusão. Por último, eu deixo aqui o meu muito obrigada, e qualquer dúvida vocês podem me escrever. O meu e-mail é erica@wmnobrasil.org, Erica com C, tá bom? E a gente segue aqui em conjunto até às 6 da tarde editando os verbetes. E agradeço novamente a participação, então, da professora Cidinha e da professora Ana Paula e o apoio do Instituto Hercule Fluhance, especialmente nessa primeira editatona do ciclo de 2021 com o Museu Paulista.